Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, eu estava aqui meditando nas Escrituras, na palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração sobre algo que eu tenho ouvido durante muitos dias. Eu tenho ouvido essas palavras e isso tem causado controvérsia contra aquilo que a Escritura diz. E eu quero estar aqui dentro da palavra do Senhor, dentro das Escrituras sagradas, está esclarecendo algumas coisas que contradizem a palavra do Senhor. Aqui no livro de Romanos, capítulo 13, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, amados, eu tenho ouvido e visto muitas pessoas que não analisam a palavra do Senhor, não estudam, não buscam a revelação do Espírito Santo de Deus e pegam versículos fechados e dentro daquele versículo promove coisas dentro da casa do Senhor, dissensões, promove rebeliões, promovem discussões dentro das coisas de Deus, dentro da casa do Senhor, no corpo de Cristo. No livro de no livro de Lucas, capítulo 12, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Aí vai entrar aqui, no versículo 4, assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer, mas vós mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, depois de matar, tem poder para lançar no inferno? Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, nem
e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante dos anjos de Deus. Mas a quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Interessante que aqui nessa passagem, muitas pessoas pegam essa parte do versículo do capítulo 12, versículo 4, e diz, né? A respeito que diz: não temais os que matam o corpo, nem depois não tem mais o que fazer. Então eles pegam e dizem assim: você que tem temido a homens, tem se submetido a homens, te digo que não tema homem, não, mas tema a Deus. Amém. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus, ele está falando a respeito dos fariseus, dos inimigos dos discípulos, dos inimigos da igreja cristã. Não, ele não está falando a respeito dos discípulos. Ele não está dizendo a respeito dele. Ele não está dizendo a respeito de homens e mulheres de Deus. Você está entendendo? E hoje eu tenho ouvido pessoas pegarem a Bíblia e dizer que você tem temido a homens, que você não deve temer a homens, que você não deve se sujeitar a homens. Mas espera aí. Por que o Senhor deixou a igreja dele na terra? Por que o Senhor deixou homens como guias, como Pedro, ele edificou como pedra fundamental da igreja do Senhor na terra? Então quer dizer, a Bíblia fala lá no livro de Romanos capítulo 13, que temos que se sujeitar às autoridades de Deus. E isso nem sempre vai fazer com que eu faça a minha vontade, mas sim a vontade daquele que Deus constituiu por homem de Deus sobre a terra, porque ele é ministro da palavra do Senhor. Ele está ali debaixo da autoridade de Jesus. Deus o confiou naquele lugar. Deus o colocou lá. E como posso eu dizer que eu não tenho que temer o homem? Como posso eu dizer que eu não posso se sujeitar ao homem? Se eu estou dizendo isso, eu estou sendo rebelde. Porque Lúcifer achou que ele não deveria se sujeitar às ordenanças de Deus no céu. Criou-se no coração dele que ele era bom o suficiente, que ele não deveria ser sujeito a Deus. E foi o princípio da rebelião no céu. Então, amados, cuidado. Cuidado que você usa a palavra do Senhor para dizer, para pregoar sobre essa terra. Porque nós estamos aqui como homens e mulheres de Deus para falar a verdade. Como atalaias, e o sangue das pessoas a qual nós ministramos está sobre a nossa vida. Eu não posso chegar aqui e dizer que você está pregando algo que está certo, sendo que eu estou vendo que você está saindo fora da palavra do Senhor, fora dos preceitos bíblicos. Isso é uma brecha terrível onde o adversário entra para trazer dissensões no corpo de Cristo, para trazer rebelião. Entendeu? Então o momento agora é de olhar as Escrituras com espiritualidade, não com aquilo que nos convém, com aquilo que o nosso coração almeja para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala aqui, que porque os magistrados não são terror para as boas obras. O que a Bíblia está dizendo? Se eu tenho boas obras, aquele que está acima de mim, com autoridade acima de mim, ele não é um terror para mim. Porque eu estou fazendo
e obedecendo aquilo que me foi imputado. Aí a Bíblia fala assim: mas para as más, se eu tenho más obras, se eu faço coisas que não agradam as santas escrituras e as autoridades constituídas por Deus, então com certeza aquela autoridade ela não vai ser boa para mim. Você está entendendo? Então vigie. Vigie no momento que você pegar a palavra do Senhor para ministrar. Porque a Bíblia fala que nenhum tio será tirado e não será acrescentado. E ai daquele que assim o fizer. Nós teremos que prestar conta daquilo que nós temos feito e falado sobre essa terra. Cuidado ao tocar no homem de Deus. Cuidado ao tocar na mulher de Deus. A palavra do Senhor diz assim: queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e será louvado por ela. Porque ela é o ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme. Cuidado. Tema antes de tocar na unção do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque aquela palavra se referia aos fariseus. Não tome um homem de Deus e uma mulher de Deus constituído como autoridade sobre essa terra como um fariseu. Por quê? Porque se você assim o fizer, você vai prestar conta com Deus, com aquele que o constituiu sobre essa terra. Então a Bíblia deixa bem claro: aquele que fizer mal tem